Olá, gente, bom dia para vocês. Passando aqui para falar um pouquinho sobre o que vale a nossa vida aqui na Terra. Todo mundo sabe, nós vivemos dias incertos. A única certeza que nós temos é da morte, isso é fato. Só não temos certeza do dia nem a hora, mas do mais, a gente sabe que um dia, a qualquer momento, a gente pode partir daqui. Uma reflexão. O que você tem feito por você, pelo seu próximo? Eu não vim aqui falar diretamente de mim, eu vim falar sobre a minha família, sobre o que acontece hoje no seio da minha família. A minha mãe, a anfitriã da família, há 10 anos, ela sofreu um AVC isquêmico, que deixou ela de cama. Ela se tornou uma pessoa acamada. No início ela andou, assim, puxando um lado e tal, mas depois ela foi decaindo, porque vai perdendo a estrutura óssea, vai perdendo os movimentos, então ela foi caindo, foi decaindo até chegar ao ponto que chegou de ficar na cama mesmo, como está hoje. Dia 25 de março, completa 10 anos que minha mãe sofreu esse AVC. O que acontece? Nesses 10 anos, a gente vem passando por maus bocados. É sempre uma coisa, é outra, uma coisa é outra. O mundo gira em torno dela, porque o tempo todo ela nos traz preocupação. Cada hora surge um problema. Um dia ela tá com uma coisa, outro dia ela tá com outra. E assim, mas de uns dias pra cá, o problema dela agravou muito, muito. Por quê? A pressão dela caiu e não sobe. A pressão dela fica 6/4, 6/5 e não passa disso. Por incrível que pareça, ontem, devido à medicação que ela tomou, a pressão dela chegou a 11, mas 11/5. Então, assim, tem uma pressão dela que não sobe, nada, 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 fica nesse nível, e a outra abaixa muito. Mas tudo certo. E ela tá com vômitos, diarreia. Ontem, tarde da noite, a gente precisou de levar ela para o hospital e ela não pode tomar soro. Chegou lá para dar ela 250 ml de soro, foi uma luta, o soro não passa. Então, assim, ela tá tomando, agora ela tá com uma anemia profunda, está fazendo vários exames. Ela tá com o coração comprometido, o coração dela a pressão dela não sobe por causa do coração comprometido, porque a veia dela, ao invés de bombar o sangue ir circular o corpo, o sangue está voltando para o coração. Então, não, está encharcando o coração dela de sangue. É uma coisa muito estranha. São coisas de medicina, coisas que a gente não entende. A gente só entende porque o médico explica. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? O que a gente percebe é que ela está vivendo os dias finais da vida dela. Mas voltando lá atrás, muitas vezes o médico falou para minha mãe fazer exercício físico, porque minha mãe sempre foi diabética, há mais de 40 anos minha mãe é diabética. Aí o médico sempre falou para ela fazer exercício físico, queimar calorias, cuidar mesmo. Assim, ela tinha cuidado de dietas, mas a minha mãe nunca foi fazer exercício físico, sempre foi de ficar em casa, limpando casa, cuidando de netos. Tem uma neta que ela criou, inclusive. O mundo da mãe só girava em torno da casa. Então ela não cuidava da saúde dela como o médico mandava. E o exercício físico, ele é fundamental para a pessoa viver melhor. Talvez, se ela tivesse feito a caminhada como o médico mandou, ela não teria sofrido esse AVC tão agressivo quanto ela sofreu. E o que eu quero dizer com isso? Então, a minha mãe viveu a vida inteira. Minha mãe não passeou. A minha mãe não teve aquela presença de família. A minha mãe trabalhou em roça, morou em roça, sempre trabalhou em roça. E nunca passou por cima da ordem do meu pai para nada. Sempre foi obediente, submissa. E minha mãe não viveu.
Hoje ela está finalizando os dias dela aqui na Terra, a gente vê isso. Eu sei que antes dela ainda pode ir muita gente, mas a gente vê que ela está no finzinho, agora não tem mais o que fazer, nem os médicos já descartaram qualquer possibilidade. Portanto, ontem, quando ela foi para o hospital, eu já falei, ó, primeiro eu falei com a minha irmã, devido à gravidade do caso dela, eles não vão mais internar ela. Agora, só no último caso, levar só para encerrar a carreira dela aqui na Terra. E ontem ela foi ficando mal, até que chegou um momento que a gente levou. Realmente, deram nela o soro com a maior dificuldade para passar na veia, o soro não passava. Mas aí deu, mandou para casa. Tá bom. A reflexão que eu faço para você é: o que você está fazendo de bom? Você está vivendo? Você está fazendo alguma coisa de útil para você? Para você. Não é para os outros, não. Para você. Porque muitas vezes a gente pensa demais nos outros. A minha mãe carregou todo mundo nas costas. A minha mãe carregava visita nas costas. A minha mãe carregou filhos. Depois a minha mãe, depois que aquela neta dela nasceu, ela esqueceu os filhos para viver para essa neta. Minha mãe criou essa neta, feito uma rainha. Essa neta nem visitar minha mãe ela vem. Então, são coisas que eu falo para vocês. Exemplo. Exemplo. Eu tô aqui passando exemplo. O que você tem feito para você? Tenta viver o melhor possível. Sabe, eu não tô falando aqui de riqueza, de dinheiro, não. Não tô falando disso, não. Para, sabe, de abaixar a cabeça para todo mundo. Para de deixar as pessoas fazer com você o que as pessoas querem. Sabe, as pessoas fazem... Gente, se nós deixarmos, as pessoas engolem a gente vivo. Porque o ser humano não tá nem aí com o outro. A minha mãe toda a vida fica abaixo dos outros. A minha mãe toda a vida abaixou a cabeça para todo mundo falar. E muitas vezes a gente precisa aprender a se defender. A gente precisa falar, não, não é assim que funciona, não. A gente precisa falar não para patrão. A gente precisa falar não para filho. A gente precisa falar não para marido. A gente tem que impor. Minha mãe nunca impôs. Minha mãe toda a vida calou. A vida da minha mãe foi silenciosa. Minha mãe sofreu tudo em silêncio. Nunca abriu a boca para nada. Tá lá na cama, 10 anos. Tá morrendo. Minha mãe tá morrendo. Mas nunca reclamou de nada, nunca impôs ninguém, nunca se posicionou diante de nada. Toda a vida submissa. E você? O que você tá fazendo? É a pergunta que eu te faço. O que você está fazendo por você, para você? Tá olhando os outros? Tá vivendo para os outros? Tá pensando só nos outros? Você vai terminar igual ela. Porque minha mãe, eu posso dizer, ela vai descer a sepultura. E eu vou dizer a vida inteira, minha mãe nunca viveu para ela. Minha mãe só viveu para lavar roupa para os outros, que é para a família. Lavar roupa para o meu pai, para netinha mimada. Minha mãe nunca falou não para ninguém. As pessoas ofendiam ela, ela ficava quieta. Ela nunca se defendeu de nada, mas aqui dentro, ó, ela guardou e fez mal para ela. Porque tudo que minha mãe vive hoje foi coisas que ela engoliu, desaforos que ela engoliu. Sabe? O medo de falar não, o medo de encarar de frente as coisas. Isso me revolta, me revolta. Só que eu já não posso fazer mais nada. Hoje já não está mais. Nós, como filhos dela, a gente já não pode fazer mais nada. Mas eu vou dizer para você que está aí do outro lado, que não sabe falar um não, que fica aguentando desaforo de patrão, que aguenta desaforo de filho, que aguenta desaforo de neto. Aprenda a falar não, aprenda a ter autoridade, aprenda a dizer não, isso não pode, ponto final. Mas não aceite ser capacho de ninguém, porque ninguém é obrigada. Ninguém é obrigada. A ovelha muda foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz como ovelha muda. Para não precisar de nós sermos ovelha muda. Eu não sou uma ovelha muda. Eu estava me tornando uma ovelha muda, assim como a minha mãe. Eu estava adoecendo também. Até que eu falei, não, chega, basta. A gente precisa dar basta em situações. A gente precisa aprender a se defender, porque em algum momento isso explode. E o dia que explode, quem sofre é a gente. E não quem fez tanto mal para nós. Então vamos aprender.
Pegue isso como exemplo. Olha para você aí do outro lado. O que você está fazendo por você? O que você está aguentando de desaforo no seu local de trabalho? O que você está aguentando de desaforo com seu marido, com seus filhos? Filhos, a gente impõe. A gente se posiciona diante deles e fala, não, eu não aceito, não é assim que funciona. Filhos, é pra gente ensinar. Não é pra gente deixar eles cuspir na cara da gente, não. O filho cuspiu nessa cara, dá um tapa na cara dele. Ensina filho a respeitar. A gente não cala a boca para filho, não. Então a gente precisa aprender. Porque a minha mãe está morrendo como uma ovelha muda, que nunca abriu a boca para se defender. Todo esse mal que minha mãe vive hoje, esse mal, esse AVC, há 10 anos, foi de tanto calar a boca para os outros. Foi de tanto abaixar a cabeça para os outros pisarem ela. A minha mãe sempre foi tapete dos outros. A minha mãe sempre foi escrava dos outros. Minha mãe nunca soube falar não, mas que sirva para você como lição. Guardar as coisas aqui dentro, não colocar para fora, mata. Mata. Joga para fora o que você está sentindo. O mal que o próximo está te fazendo, se defenda, bata de frente. Tenha medo não, bata de frente. A gente precisa aprender. Não deixar as pessoas adoecerem a gente, porque o ser humano não tem amor, não. O ser humano tem limite, não. Então a gente precisa aprender. Você não tem limite, eu também não tenho. Trate o ser humano à altura como ele te trata. Ele pode ter o carro que ele tiver, porque ele é merda. Ele é uma merda como qualquer um. Porque o dia que ele morrer, ele vai apodrecer e feder igual qualquer um. Então aprenda a dizer não. Ah, não, porque o fulano é rico, fulano é poderoso. Poderoso é... Vocês sabem quem é, né? O que eu ia falar aqui. Não tem poderoso aqui, não. Então bata de frente com a vida, com os desafios e diga não. Aprenda a dizer não. Não, isso não está ao meu alcance, eu não vou fazer. E ponto final. Mas cuide-se de você. Não morra por causa dos outros. Não morra como minha mãe. Minha mãe tá morrendo porque ela nunca falou não. Nunca falou não pra ninguém. Pra ninguém. Isso me dói. Porque eu sei que minha mãe nunca falou não pra ninguém. Ela deveria ter falado, mas nunca falou. Eu deixo para vocês esse recado. Olha para você, analisa você hoje. Como está você? O que você está fazendo com você mesmo? Corra atrás da sua saúde. Corra atrás, deixa marido, deixa filho, cuidar da vida deles. Vai cuidar da sua vida, da sua saúde, porque saúde é individual. Saúde é individual. Saúde não é a gente que cuida, não é os outros que cuidam, não. É a gente. Saúde minha é individual, a sua é individual. Porque a sua vida é individual. Na hora que você morrer, ninguém vai querer morrer junto com você, não. Então, cuide-se de você. Cuide da sua saúde. Fiquem com Deus.